Paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos iniciando hoje o segundo livro de Reis. Vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Segundo livro de Reis, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto. Que tinha em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E, por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tisbita. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei lhe disse: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e os consumiu, e ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, e ele aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida. E destes 50 teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitões de 50, com os seus 50. Porém agora, veja, que seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Porquanto desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Capítulo 2. E sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel.
Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e, de longe, pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E viram-lhe e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: Então vai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o Senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E disse ele: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal, e lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Feche os seus olhos, posso orar por você?
Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. Reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, o teu poder. Grande é o Senhor em teus feitos, bondoso e misericordioso é conosco. Pai querido, eu te apresento cada vida, cada alma, cada situação. Senhor, cada problema que cada pessoa que tem ouvido a tua palavra tem passado. Senhor, guarda, livra, protege, santifica, livra da morte, livra do mal, livra do mal amigo, livra, Senhor Jesus, de tudo que não provém de ti. Guarda-os debaixo das tuas asas, ó Deus, e livra-os de todo mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau.